Que saudade de você! Essa musiquinha é muito inspiradora, não é mesmo? Aqui estamos para mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Nós já fizemos vários livros, você deve se lembrar do Nosso Lar, dos Mensageiros, os Missionários da Luz, depois tivemos Obreiros da Vida Eterna, tivemos Libertação e No Mundo Maior. São livros preciosíssimos que você pode aproveitar. Estão todos disponíveis em nosso canal do YouTube e você terá toda esta leitura com alguns comentários para desfrutar. Como muitos nos têm falado, é tão bom ouvir porque é mais fácil de entender. Hoje vamos começar, na sequência, o livro Entre a Terra e o Céu. E como sempre, o livro começa com uma introdução. Esta capa que você está vendo é muito bonita e você poderá procurar, comprando o livro, procurar acompanhar conosco. O nosso projeto ele é justamente o de tirar daquilo que está escrito, aquilo que não está escrito, aquilo que está por detrás. E então a introdução, nós vamos começar a estudá-la rapidamente, porque ela é curta, mas ela tem muito significado para o conteúdo total desta obra. Vamos então, aí está, aqui atrás de mim está o texto, você vai vê-lo também, para acompanhar com a gente. Diz André Luiz, na verdade é Emmanuel, porque é ele quem escreve. Então ele está dizendo, desta história, recolhida por André Luiz entre a terra e o céu, destacam-se os impositivos do respeito que nos cabe consagrar, que nos cabe dedicar ao corpo físico e também do culto incessante de serviço ao bem, para retirarmos da romagem, do caminho, da viagem terrena, as melhores vantagens à vida do outro lado, à vida imperecível. Neste livro, não somos defrontados por qualquer situação espetaculosa, nem heróis encarnando virtudes dificilmente acessíveis, nem anjos inabordáveis. Em cada capítulo, encontramos a nós mesmos, com nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização, da fixação mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos ou na sombra das paixões, que por vezes nos arrastam a profundos despenhadeiros. Em quase todas as páginas, temos a vida comum das almas que aspiram à vitória sobre si mesmas, valendo-se dos tesouros do tempo para a aquisição de luz renovadora. Aqui, os quadros fundamentais da narrativa nos são intimamente familiares. Que quadros serão estes? O coração aflito em prece, a mente paralisada na ilusão e na dor, o lar varrido pelas provações, a senda, o caminho fustigado de lutas, a loucura do ciúme, o engano da posse, os embates, os choques do pensamento, conflitos da emoção. Tudo isto nós vamos encontrar neste livro. E sobre essa estrutura, esse contexto dos jatos puros e simples, paira por ensinamento central a necessidade de valorização dos recursos que o mundo nos oferece para a reestruturação de nossos destinos. Em muitas ocasiões, somos induzidos a olhar a amplidão celestial, incorporando energias para conquistar o futuro. É uma reflexão. Olhamos para o céu, olhamos buscando esperanças. Mas Emmanuel continua dizendo, entretanto, muitas vezes, somos constrangidos a observar o trilho terrestre. Nada de olhar só para o céu, às vezes temos que olhar para os nossos pés, onde estamos pisando, a fim de entender o passado a que o nosso presente deve a sua origem. Neste livro, somos forçados a nos contemplar por dentro, no chão de nossas experiências
e de nossas possibilidades, para que não nos falhe o equilíbrio, a jornada redentora no rumo do porvir. Dele surge a voz inarticulada, a voz não pronunciada, a voz vaga do plano divino, exortando-nos, nos incentivando sem palavras. A lei é viva e a justiça não falha. Esquece o mal para sempre e semeia o bem cada dia. Ajuda os que te cercam, auxiliando a você mesmo. O tempo não para. E se agora você encontras o teu ontem, tu encontras o teu ontem, não esqueças que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Assinado por Emmanuel, em Pedro Leopoldo, no dia 23 de janeiro de 1954. Você vai, com base neste pequeno introito, meditar a respeito. Não como foi no livro Libertação, a luta de Gregório, aquele Papa, Gregório VII, o esforço de Matilde, a sua companheira do plano espiritual, o amparo de Gúbio. Não, você vai ver pessoas sem realce, sem importância, pessoas como nós, que estamos lutando todos os dias para vencermos nossas debilidades. Você vai encontrar o chamamento para que, ao pensar sobre você, ao olhar-se profundamente, a sua medida no futuro seja diferente daquela que a nossa visão materialista e imediatista estaria propondo. Nós gostaríamos de ter casas melhores, casas maiores, carros mais luxuosos, mais recursos, mais dinheiro. E a grande pergunta é, o que faríamos com isto? Todos eles são oportunidades de um crescimento. Mas o crescimento material corresponderia ao nosso crescimento espiritual? E agora a outra pergunta, tão grave quanto esta. Para você ter crescimento espiritual, você precisa necessariamente trocar de carro, comprar outra casa, mudar o seu aspecto fisionômico? Você precisa ostentar? O crescimento espiritual depende, para existir, do seu crescimento material? Porque muitas pessoas esquecem deste crescimento do espírito só para se preocupar no enfeite de seu corpo, de sua casa, do seu entorno, às vezes até mesmo para esnobar os seus amigos. Nós vamos ver criaturas nesta história do dia a dia e muitas das circunstâncias estarão refletindo nossas lutas pessoais, como o Emmanuel nos está falando. E então resta o alerta, como você viu no final da introdução, o alerta que, como num chamamento, Emmanuel nos aconselha, olhe, vá para trás do seu próprio dia, ajusta a sua mente. A lei, como diz, ela é viva, não é uma teoria. E a justiça não falha. Esquece o mal para sempre e semeia o bem cada dia. Ajude aqueles que estão ao seu lado, auxiliando a você mesmo. O tempo não para. E se agora você encontra o seu ontem, não esqueça que o seu hoje vai ser a luz ou a treva do seu amanhã. É a consequência da lei de causa e efeito que nós vamos, em cada um dos capítulos, encontrar refletido na história das personagens que vamos conhecer ao longo dos capítulos. Este livro é muito interessante, até porque também, sabe o que acontece? Ele tem capítulos mais curtos, ele nos relembra os livros Nosso Lar e os Mensageiros.
Então, em cada um dos nossos programas, por enquanto, nós estamos com a possibilidade de fazermos 2 capítulos por programa. Então, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, nós começaremos o primeiro deles, cujo título é Ao Redor da Prece, em torno da prece. A oração. Você reza? Você sabe rezar? Você acha que a oração é importante? Você conhece o poder que ela tem realmente? Ou você só reza quando está em situação difícil, quando está precisando pedir alguma coisa, quando o seu carro quebrou, quando você tem que conquistar um posto a mais? Eu vou rezar quando aparece alguma doença. Por que oramos? Como que isto acontece? Então, você já ouviu falar da prece refratada? Prece refratada? Será que é isso? Nós vamos ver como tudo no mundo criado por Deus se liga à força superior que estará respondendo. Mas é o primeiro capítulo que nós vamos ver no próximo bloco. Então, eu aguardo você, é muito rápido o nosso intervalo e na volta pegue o livro e vamos lá, Em Torno da Prece, o primeiro capítulo que hoje nós estaremos tratando e logo a seguir vamos para o capítulo 2, neste programa ainda, tá bom? Eu espero você. Até já. Olá, estamos de volta, como eu disse, com o primeiro capítulo do livro Entre a Terra e o Céu. Nós já falamos o seu título no bloco anterior. Este é o livro que agora estamos analisando para tirar da letra o espírito. Vamos começar? Em torno da prece. Eu disse, prece refratada. Que será? Vamos então agora ver André Luiz descrevendo onde eles estão. Vamos lá, vamos ao texto. No Templo do Socorro, naquela instituição da cidade espiritual, o ministro Clarencio comentava a sublimidade, a grandiosidade da prece, e nós o ouvíamos com a melhor atenção. Ele dizia convincente: todo desejo é manancial, é fonte de poder, desejo ligado a poder, veja só. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou, que desejou por multiplicar-se. E aí, um dos que estava lá me pergunta: mas todo pedido, todo petitório, pede alguém que o ouça, disse um dos companheiros. Quem, porventura, teria respondido às rogativas sem palavras dessa planta? Teria alguém? Foi algum espírito? Foi algum fantasma? Quem foi que respondeu a isto que a planta, segundo o ministro está falando, também desejou ter um fruto? E então, o respeitável orientador, de maneira muito tranquila, respondeu: a lei, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos, através dos múltiplos agentes que a servem. No caso da planta, aqui nos reportamos, o sol sustentou o vegetal, doando-lhe, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propunha atingir. E então, dando uma significativa entonação à voz, ele disse: em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a fluxo, em abundância,
transubstanciadas, convertidas em outras substâncias de maneira infinita. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, através de seres incontáveis, escalonados, colocados em escalas diferentes, em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. O caminho de subida espiritual, de ascensão, é bem parecido, é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia no céu. A prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira, ela plana, estaciona na região em que foi emitida, ou se eleva mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou tardia, remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram respostas, realização próxima na própria esfera em que eles surgem. Impulsos de expressão algo mais nobres são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam, dirigem-se às alturas. O mentor generoso fez pequeno intervalo, como a nos dar tempo para refletir, e continuou dizendo: cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por um determinado potencial de frequência. E todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, como se fossem estações receptoras. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus em diversas idades e posições. No reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades num espírito, mais amplo é o seu poder de ajudar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida, em nome de Deus, que nos criou a todos para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Quebrando o silêncio que se fizera natural para nossa reflexão, o irmão Hilário perguntou: ministro, contudo, como devemos interpretar o ensinamento quando estivermos à frente de propósitos malignos? Um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? Se o desejo é aquilo que dá força, quem quer fazer o mal também está emitindo uma energia. Então, respondendo Hilário, o ministro disse: vamos nos abster, vamos evitar de empregar a palavra prece quando se trate do desequilíbrio. Clarencio, então, começa respondendo assim: vamos dizer invocação, não prece. Quando alguém nutre o desejo de perpetrar, de cometer uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais vai se responsabilizar. Através dos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes descemos as desvairadas vibrações da raiva ou do vício. E de semelhante posição, é fácil cairmos no complicado, no enredado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos de imediato a certas mentes estagnadas na ignorância, que se fazem instrumentos de nossas baixas idealizações, de nossos baixos desejos, ou das quais nós nos tornamos deploráveis, vergonhosos joguetes na sombra. Todas as nossas aspirações, nossos desejos, nossas ambições, os sonhos,
movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece ligada, atrelada à nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir. E em qualquer setor da existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. Seremos devedores desta solicitação pelo que houvermos recebido. O ministro sorriu benevolente e disse: estejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criam, qual se fosse um quisto, um tumor de curta ou longa duração, a dissolver-se por fim no bem infinito, à medida que se reeducam as inteligências que a ele se aglutinam, se juntam e afeiçoam. O Senhor tolera a desarmonia, a fim de que, por intermédio dessa desarmonia, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam, uma vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é inamovível, que é permanente, fundamento da lei. Todos somos senhores de nossas criações e, ao mesmo tempo, somos escravos delas, infortunados ou felizes tutelados. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é princípio divino a que ninguém poderá fugir. Aí, nesse instante, uma jovem de semblante calmo entrou no recinto e dirigiu-se ao nosso orientador falando aflita: irmão Clarencio, uma das nossas protegidas do quadro de reencarnação que nós estamos cuidando aqui, pede socorro com insistência. E o ministro perguntou: é um apelo individual, urgente? E ela respondeu: é um assunto inquietante, ministro, mas veio numa prece refratada. Refratada. O prestimoso instrutor nos convidou a acompanhá-lo, a segui-lo atentamente. Prece refratada. Viu como tinha? O que será que essa prece refratada? Logo depois do intervalo, nós vamos comentar alguma coisa deste tema que representa a oração como sendo uma das maneiras de nós demonstrarmos nosso desejo. Mas no próximo bloco nós vamos entender o caso desta prece refratada no capítulo 2 também, cujo título é No Cenário Terrestre. Nós vamos fazer um breve intervalo. Quando voltarmos, comentaremos alguma coisa da questão da prece e depois já seguiremos para a continuação no capítulo 2, tá bom? Então, nós não demoramos, eu aguardo você. Até já! Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso estudo do livro Entre a Terra e o Céu, no primeiro capítulo. Muitas coisas interessantes tratando sobre a prece. Nós vimos primeiro ele citando que tudo o que tem um desejo, ele se projeta fora do ser e encontra uma resposta. Encontra uma resposta. E essa resposta, como ele cita no caso lá do comecinho, a planta, encontra a ajuda do sol. Agora, e as pessoas? Elas também têm desejos, elas também fazem rogativas. E nós vamos entender que ao longo de toda a escada evolutiva, representando o Criador, estão espíritos em várias posições, aos quais, da mesma forma que ao Sol competiu ajudar a plantinha a ter energia, crescer e frutificar, estes outros seres também respondem à divindade no lugar dessa divindade, não para ser a divindade, mas para agir naquele ambiente onde a oração foi capturada. Então, dependendo de quem emite, qual é
aquilo que está fundamentando o desejo, nós teremos um tipo de resposta. O texto já nos falou isso. Nós receberemos a resposta imediata ou tardia, segundo a finalidade a que se destina. Veja só que interessante. Desejos banais, aí no texto, ali embaixo, olha, encontram respostas daqueles espíritos banais que estão aqui na esfera próxima daquele que está pedindo coisas banais. Se a oração, se o desejo é um impulso de expressão um pouco mais nobre, um pouco mais elevada, ele é amparado pelas almas que se enobreceram também. Agora, ideais e petições de significação profunda na imortalidade sobem às alturas. E então, o nosso mentor, explicando como estas coisas acontecem, está também dizendo que cada prece, como cada emissão de força, se caracteriza por um potencial, uma frequência, uma força daquele que está gerando. E todos os que estão à nossa volta podem estar sintonizando com o nosso apelo, porque eles são estações que recebem as solicitações. E então a nossa vibração vai atingir aqueles níveis para os quais ela está se destinando. Se é uma oração de pouca elevação, ela fica na superfície. Se é um pouco mais elevada, ela pede o concurso de espíritos mais sábios. Mas se é uma solicitação transcendente, ela vai lá para cima. Agora, olha que interessante. O outro que estava com o André, o Hilário, pergunta, e a maldade? E quando alguém deseja fazer o mal, isto possibilita também receber ajuda? Quando alguém está pensando em destruir, em prejudicar, e o mentor disse que sim, que quando se deseja fazer o mal, também isto, ainda que não possa ser chamado de prece, ou seja, é uma invocação, é o que ele está dizendo, uma invocação, esta invocação encontra resposta nas entidades do mesmo padrão vibratório. É muito interessante essa explicação, porque todos nós pensamos, não é? Que, se você pensar mal e não fizer o mal, não tem problema. Não, o desejo do mal encontra espíritos que estão em sintonia com a maldade e que sabem que você está disposto a fazer isto. E aí, já pensou? Já pensou quantas vezes você pensa no mal? E pode encontrar companhias negativas porque estamos num ambiente de prova e expiação, tão ruim quanto? É interessante, né? Mas aí chegamos na prece refratada. Lá no final aparece, e você vai ver o projeto imagem com a primeira imagem deste livro. Aparece uma das ajudantes do ministro Clarencio, você está vendo aí, com um gráfico dizendo, escuta, uma das nossas protegidas, das nossas tuteladas, que está reencarnada na Terra, sob nossa custódia, sob nosso cuidado, nos enviou uma oração muito aflita. E aí então o ministro perguntou, mas essa oração é muito grave o assunto? E a moça disse, olha, é uma oração bastante assim, angustiada, mas que chegou aqui de forma refratada. Refratada. Aí nós vamos então entender o que é a forma refratada agora no capítulo 2, na sequência. Vamos dar uma estudada nisso? Ali nós vamos encontrar a explicação. André Luiz está falando. Numa sala ampla, em que numerosas entidades trabalhavam solícitas, Clarencio recebeu da jovem um pequeno gráfico que passou a examinar cauteloso. E você pode ver de novo a imagem. Em seguida, disse ele espontâneo, ainda agora falávamos de responsabilidade na oração, não é mesmo? Eis um dos fatos que nos ilustra os conceitos. E exibindo o documento que trazia nas mãos, disse, nós temos aqui uma oração comovedora, que superou as linhas vibratórias mais baixas, as vibrações comuns do plano de matéria mais densa. Ela nasce, ela é oriunda, ela parte de uma devotada servidora que se ausentou da nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos. A menina na Terra tinha 15 anos para cumprir determinadas tarefas na reencarnação. Porém, ela não foi desassistida, não está lá abandonada. Permanece sob nossa orientação. O nascimento e o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico, estão confiados a leis biológicas, de cuja execução se incumbem as inteligências especializadas. Contudo,
Em suas características morais, a reencarnação subordina-se a certos ascendentes do espírito. É o espírito que pode merecer uma ajuda além daquela natural que todos recebem quando vão nascer. O ministro, então, parou alguns instantes analisando a pequena e complicada ficha que ele tinha sob suas vistas, como se provocasse a continuidade da lição que recebíamos. Meu companheiro, então, considerou. Aliás, quem considerou foi o ministro. Mas, disse ele, indiscutivelmente, na reencarnação há um serviço a realizar. Sem dúvida. Quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido. Quase todos temos do passado expressivo montante de débito a resgatar. E todos somos desafiados pelas aquisições, pelos aprendizados e conquistas a fazer. Nisso está o programa, significando em si uma espécie de fatalidade relativa no ciclo de experiências que nos cabe atender. Todos nós vamos trazer do passado coisas que nós temos que realizar nesta vida. Mas aí ele continua dizendo, olha aí, entretanto, a conduta é sempre nossa. E dentro dela podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor. Assim, reconhecemos que o livre-arbítrio, também relativo, é uma realidade indiscutível em todas as esferas de evolução da consciência. Não podemos esquecer, contudo, que em todos os planos marchamos em uma verdadeira interdependência. Nas linhas da experiência física, até certo ponto, os filhos precisam dos pais, os doentes necessitam dos médicos e os moços não dispensam do aviso dos mais velhos. Aqui, a habilitação depende dos educadores. O amparo eficiente exige quem saiba distribuí-lo. E a transferência de domicílio para trabalho enobrecedor, quando se trata de espíritos sem méritos absolutos, pede, exige o endosso, a autorização de autoridades competentes. Aí o Hilário perguntou, ora, mas eu estou aqui, fumegando de curiosidade, o que é uma oração refratada? Perguntou o meu colega mordido de curiosidade. Ele, o Hilário, também havia sido médico no mundo e, tanto quanto eu, permanecia em tarefas ligadas à responsabilidade de Clarencio, o ministro, adquirindo conhecimentos especializados. Aí ele vai explicar o que é a oração, a prece refratada. A prece refratada é aquela cujo impulso luminoso, que o começo teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Nós estávamos interessados em desfechar, em realizar novas perguntas. No entanto, o orientador nos sossegou esclarecendo. Esperem, reconhecerão comigo que nos achamos todos unidos, imantados uns aos outros. Em seguida, falou para a jovem que o observava respeitosa. Chame a irmã Eulália. Alguns momentos se passaram rápidos e a cooperadora mencionada apareceu irradiando bondade e simpatia. Irmã, disse Clarencio, preciso. Este gráfico registra um aflitivo apelo de Evelina, cuja volta ao aprendizado na carne foi garantida por nossa organização. Parece-me estar a pobrezinha em extremas dificuldades. E a interpelada concordou. Sim, Evelina, apesar da fragilidade do novo corpo, vem sustentando imensa luta moral. O pai, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde doente e a madrasta vem sofrendo obstinada perseguição por parte de nossa desventurada Odila. Odila? A mãe de Evelina? É, ela mesma. Então, você já viu que mistério? Odila, a mãe de Evelina, está perseguindo a outra que está doente,
o marido dela, o que ficou na terra também, e a pobre da Evelina está orando. E por que será que essa é uma oração refratada? Você deve estar pensando que nem o Hilário, como o André Luiz. Como que é? Por que que ainda não explicou o que é a oração refratada? Só disse que ela teve mudada a sua destinação. Oh, mas como? Você vai acompanhar a gente no próximo bloco. E daí você vai entender o significado da oração refratada. Tá bom? É o último bloco do nosso primeiro programa do livro Entre a Terra e o Céu. Daqui a pouquinho a gente volta. Agora a gente vai de verdade entender o que é a prece refratada. Nós estamos vendo lá naquele lugar em que o ministro Clarencio com o André Luiz e o Hilário estão ouvindo da Eulália lá, aquela explicação. Ela está contando que na casa a Evelina estava rezando, o pai dela estava doente, a Zulmira, que era a sua madrasta, estava doente, e ela estava perseguida. A Zulmira, pobrezinha, pela desventurada Odila. Quem é Odila? A mãe de Evelina, perguntou o ministro. E aí, ó, acompanha no texto. A enfermeira lhe responde, sim, ela mesma. Ela ainda não se resignou, não se conformou em perder a primazia, a preferência, a prioridade feminina no lar. Há 2 anos eu gasto energia e boa vontade para tentar afastá-la, para tentar convencê-la a deixar disto. Vive, porém, enovelada, enroscada nos laços escuros do ciúme e não nos escuta. O egoísmo desbordante que passa por todos os lados a faz esquecida dos compromissos que ela abraçou. Zulmira, por sua vez, a segunda esposa de Amaro, desde a morte do pequenino Júlio, caiu em profundo abatimento. Como não ignoramos, o pequeno Júlio desencarnou afogado, de acordo com as provas de que ele se fez devedor, ele precisava morrer afogado. A madrasta, porém, que chegou a desejar a morte do pequeno, por não amá-lo, por ter ciúme dele com o pai, encontrando-se sob a sugestão da mulher que a precedeu no casamento, se acredita culpada. Veja só, a madrasta queria que o filho morresse. O filho de verdade morre. E agora ela se sente culpada. E a outra cai em cima dela, o espírito da mãe do menino. Evelina, continua o texto, depois de perder o irmãozinho em trágicas circunstâncias, acha-se desorientada entre o genitor, aflito, e a segunda mãe em desespero. Ainda ontem pude vê-la. Chorava comovedoramente diante da fotografia da mãezinha desencarnada. E você vai ver aí o projeto imagem com esta cena. Evelina chorava profundamente diante da foto da mãezinha desencarnada. Ela estava lá fazendo o quê? Pedindo a mãezinha desencarnada na fotografia da parede. A mãe desencarnada era a Odila, pedindo proteção para a Odila. Veja só. Agora, a Odila, continuando o texto, estava envolvida nas teias das próprias criações mentais. E ela não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da sua filha. Ela, entretanto, Evelina, tem insistido com tal vigor na obtenção de um socorro espiritual que as suas rogativas, quebrando a direção, porque se dirigiam para Odila, chegaram até aqui para que nós pudéssemos atendê-la. Então, desta forma, reparávamos o pequeno gráfico ali em silêncio. Suspendendo a longa pausa, o ministro olhou Hilário e perguntou: compreendem agora o que seja
uma oração refratada? Evelina recorre ao espírito materno, que não se encontra em condições de escutá-la. Mas a solicitação não se perde. Emitida em uma elevada frequência, a súplica de nossa irmãzinha vara, atravessa os círculos inferiores e procura o apoio que não lhe vai faltar. Olhando em nós com um olhar muito lúcido, ele então conclui: vocês desejariam nos ajudar na tarefa de assistência? Sem dúvida, o caso nos fascinava a atenção, diz André. O orientador, no entanto, recomendou que esperássemos 2 dias. Desejava inteirar-se a sós de todas as ocorrências para instruir-nos com segurança, quando estivéssemos em sua companhia, aprendendo. Nossa excursão, todavia, foi marcada e no momento preciso achávamos-nos a postos. Sem demora na viagem, Clarencio, Eulália, Hilário e eu nos encontramos em residência modesta, mas confortável, num dos bairros do Rio de Janeiro. O relógio urbano acusava exatamente 21 horas. Entramos em estreito compartimento, à maneira de um gabinete de trabalho e biblioteca. Um homem de 35 anos, presumíveis, lia, com visíveis sinais de preocupação, um manual de mecânica. Na secretária singela, na escrivaninha, desdobravam-se publicações diversas, anunciando os seus estudos. Clarencio, assumindo com mais propriedade o papel de mentor do nosso grupo, nos informou: este é Amaro, o chefe da casa. Tem no seu longo passado, complicados compromissos. Em muitas ocasiões, usou projéteis e lâminas de ferro para o mal. Hoje, é um servidor categorizado numa ferrovia. Em seguida, passamos a gracioso quarto próximo. Encantador adolescente de 14 anos, bordava iniciais num lenço de linho. Magra e triste, parecia concentrar a mente nos olhos grandes e serenos. Não nos assinalou a presença, mas, ao contato das mãos espirituais do ministro Clarencio, revelou indefinível contentamento interior. Instintivamente, desviou o olhar do pano alvo e fixou-o num retrato de mulher que pendia da parede. Sorriu encantada, como se conversasse com a imagem, enquanto Clarencio nos dizia: esta é a nossa Evelina, cuja reencarnação foi organizada por nós faz alguns anos. A fotografia na parede é uma lembrança da sua mãezinha, que já partiu. Evelina está ligada aos pais através de imenso amor desde séculos remotos. Veio ao encontro de criaturas e situações das quais ela necessita para a garantia da própria elevação, mas trouxe também consigo a tarefa de auxiliar os seus pais. No momento, acredita-se amparada pela mãezinha. Entretanto, pelos méritos já acumulados na vida espiritual, é ela mesma quem continua socorrendo o coração da mãe, que ainda está em luta. Aí André diz: eu abracei comovido a mocinha em êxtase, que se guardava em luminoso halo, numa auréola de tranquilidade. E por alguns instantes meditei na grandeza do amor e na sublimidade da oração. Que legal, não é? Ai, tá começando a coisa. Você vê uma jovem. Quantas pessoas não começam a pedir a proteção do avô que morreu semana passada, do biso que morreu há 3 horas, da tia que já partiu há 1 mês? Ai, me ajude, me proteja, achando que aquele ser já tem capacidade para fazer isto, como a Evelina. O problema não é o espírito ainda não estar preparado. O problema é a gente não ter a devida capacidade de fazer a nossa oração subir, rasgar a região umbralina, e chegar aos páramos celestiais para obter uma resposta. Nós geralmente somos levianos, nós ficamos pedindo o primeiro que caiu do outro lado, a gente já quer catar ele como boia. E aí? Será que nós queremos aprender a nadar? Será que nós queremos dar a essas criaturas o sossego que eles precisam? E às vezes pensar que eles ainda não estão preparados só porque estão do outro lado? É o caso da pobre Odila. Zulmira está doente porque Odila a está atacando.
Evelina está pedindo pela saúde da madrasta, que ela gosta da moça, ela gosta da madrasta. Pelo equilíbrio do seu paizinho, que também está nervoso. Está pedindo para quem? Para a causadora do mal, que é a Odila. Só que a Odila nem está nem aí, ela não sente. Apesar de tudo, ainda a pobre Evelina continua envolvendo a mãezinha nessa confiança, nessa convicção, nessa vontade de que a mãe seja boa, pensando que a mãe é boa. Que coisa linda, não é? Agora, a pobre está pedindo ajuda. A mãe não quer ajudar, ela só quer atrapalhar, na verdade, pelo ciúme. E veja, se você vê aí o que nossos sentimentos de egoísmo, de apego, de domínio causam. A cegueira do espírito. Quanto a Eulália tentou ajudar a Odila para dissuadi-la, para não deixar o tempo passar nesse momento de ódio, de tentar esganar a pobre da Zulmira, e ela não escuta. A mente fechada, a mente obliterada, a mente fixa em uma ideia, não escuta, não vê, não aceita. É o orgulho. Esse é o mal que Jesus combatia. É um veneno que faz você ficar cego de olho aberto, surdo com os ouvidos perfeitos, faz cada um de nós passar por situações que poderíamos ter evitado. Mas não nos faltou ajuda, não nos faltou amparo. E agora Clarencio está ali envolvendo a pobre da Evelina, para que ela saiba que mãos luminosas continuam a ampará-la. E agora, no próximo programa, nós estaremos vendo os capítulos seguintes. Os capítulos que vão continuar a relatar essa história. No caso, o próximo capítulo, a obsessão. E como você está vendo, nós teremos condições de ir cada vez um pouquinho mais depressa, sem a pressa de acabar, mas dá para a gente ler 2 capítulos, provavelmente, neste livro, durante todo o nosso programa. Nós não vamos atropelar, nós só estamos aproveitando o tempo para poder comentar com qualidade, com um pouco de profundidade cada história. E com isto, vamos entender esses mistérios entre a terra e o céu. O Júlio morreu afogado, ele precisava morrer afogado pelos seus débitos. Mas a madrasta, que tinha desejado que o Júlio morresse afogado, quando ele morreu afogado, agora estava se sentindo culpada, porque ela tinha querido aquilo. É o desejo, tá vendo? O desejo. Puxa vida, vamos aprender no próximo capítulo. Já vai lendo, hein? Já vai lendo, porque o Espírito da Letra espera você na próxima semana. Muito obrigado e muita paz.